Boa noite a todos. Hoje estamos no nosso quinto episódio do programa DAD, conversando com mulheres economistas. E a nossa convidada especial de hoje é a economista Andréa Prodol. Andréa Leia é economista, certo? Trabalha na área de perícia econômica financeira, já foi nossa conselheira e vice-presidente no Corecon Paraná. Andréa, é um prazer recebê-la aqui. Agradeço as pessoas que estão conosco agora, a Gabi, os demais devem entrar em seguida. Mas vamos começar nossa conversa, que vai ser bastante agradável, porque já conheço nossa convidada, por isso que eu falei que ela é especial. Andréia, a gente vai começar nossa conversa, seja bem-vinda a esse programa DAD, conversando com mulheres economistas. E eu já, certo, inicio a conversa perguntando, Andréia, porque o curso de economia, conta um pouquinho para nós como foi, certo, essa tua experiência aí do curso de economia e outros cursos que porventura você já tenha feito. É com você, André. Que... Obrigada, Fátima. Obrigada a todos os presentes. Obrigada, Fábio, desde já, né, por estar dando suporte, nossos amigos aqui. A tua pergunta, realmente, para responder, eu tenho que contextualizar, porque não fui eu que escolhi economia. Aliás, eu acho que isso acontece com várias pessoas. Eu assisti as lives das colegas anteriores e isso é um fato, né? Que essa questão da escolha da profissão e da própria economia. Eu me formei primeiro, antes da economia, em matemática. Meu primeiro curso foi matemática. Eu tive que escolher muito, acho que é muito cedo, a gente tem que escolher a nossa profissão numa idade muito jovem, a gente não tem muita maturidade. Eu estava até comentando que, inclusive, eu fiquei assim entre, quando a gente faz aqueles testes vocacionais, quando eu era mais novinha, entre assim, exatas e a área social. E como eu gostava de matemática e não tinha nenhuma paixão que me inspirasse uma profissão, acabei fazendo o curso de matemática e naquela época nem tinha matemática aplicada como hoje em dia se tem. Mas em relação à economia, eu tenho que comentar um pouco agora da minha empresa, a SP Prodol, e também contar um pouquinho da história da SP Prodol, Fátima, porque até está na inscrição, foi colocado lá que eu estou há 45 anos à frente. Realmente a SP Prodol tem 45 anos, mas eu não estou à frente esse tempo todo, tá? A minha empresa foi fundada pelo Silvio Paulo Prodol, meu pai, certo? Eu sou então a segunda geração na empresa. O seu Prodol, como a gente chamava carinhosamente, nos deixou já faz 18 anos, em 2008. Mas quando ele fundou a empresa, ele era para ser, fundou como representação comercial, tá? Na área de vendas, porque ele era um profissional economista também que atuava na área de vendas. Ele foi gerente da Olivetti do Brasil, da Hansen, e por situações que não vou detalhar aqui agora, não vem ao caso, ele acabou se vendo num momento assim muito importante da vida familiar. Eu sou a mais nova de três filhos, meus irmãos em idade, assim, minha irmã acho que estava fazendo intercâmbio, meu irmão na idade de vestibular, e ele se viu sem trabalho. E fundou a SP Prodol como ele já tinha intenção pela experiência nessa área. Então, a área da representação comercial dura até hoje, né? Até hoje nós temos uma representada e eu tenho muito orgulho de falar da Pextron Controles Eletrônicos, porque nós somos representantes deles há 43 anos, quer dizer, quase o tempo de existência da empresa.
Mas o seu Prodol tinha uma visão, entrando na economia. Como economista, a visão dessa revolução tecnológica, internet, tudo estava acontecendo muito rápido. E isso, olha a visão dele, faz 30 anos. Quer dizer, não sei se as pessoas mais experientes, né, como eu, e talvez alguns aqui vão lembrar do que era essa tecnologia há 30 anos, o que estava acontecendo. E o seu Prodol ficou preocupado com essa questão tecnológica de que os representantes comerciais teriam um tempo útil e resolveu entrar nessa área de perícias. E isso também é uma coisa que é bom reforçar. O pessoal que está na perícia há mais tempo vai saber, é, vai lembrar o quanto foi difícil para os economistas entrarem numa área que era prerrogativa do economista, certo? Perícias econômicos financeiras, que sempre foram dominados pelos contadores. Então, eu, formada em matemática, na realidade, trabalhei um pouco, numa empresa de um amigo, até hoje, um amigo querido, Gasparim, ele é rotariano, e empresa de engenharia de avaliações, quer dizer, ele fazia perícias. Ajudei ele um pouco em questão de pesquisas, enfim. Mas aí eu vi que não tinha sentido, tendo a SP Prodol, o seu Silvio precisando de apoio, de ajuda no trabalho, eu assumi, então, aqui a SP Prodol, praticamente poucos anos depois de me formar, isso lá em matemática, com 20 anos eu já estava formada nesse meu primeiro curso. E depois de um tempo, a SP Prodol atuando na área de perícia, surgiu a oportunidade, eu digo assim, eu comento que o trem estava passando e na realidade eu fui empurrada para esse trem, porque foi, eu acho que a primeira, depois de muitos anos, ai, como é que se falava? Re- Alguém me ajuda aqui, Maria de Fátima, reaproveitamento de alguma questão de reaproveitamento de vagas da universidade, tá? Foi aberta uma oportunidade e eu consegui voltar aos bancos da universidade. Eu digo que eu fui jogada porque, graças a Deus, eu tenho, né? Pais que estão sempre ali cutucando. Eu digo que os bons pais estão sempre ali cutucando os filhos para progredirem. E eu tive essa oportunidade de voltar aos bancos da faculdade para me formar em ciências econômicas. Então eu brinco que eu me formei com 20 anos em matemática. E eu já tinha minha família quando eu voltei a estudar. Meus filhos, o André e a Débora, eram pequenininhos. Acho que a Débora devia ter uns 3 para 4 anos só. E com a cara e com a coragem e apoio da família e do marido, né? Porque eu acordava muito cedinho de manhã, deixava as crianças prontas e o pai que levava eles para a escolinha. E eu ia para a faculdade de manhã. Enfim, com 20 anos, matemática, e com 40 anos eu me formei em ciências econômicas. E foi daí que eu já estava atuando na área, como na área de perícia, mas com o seu Prodol à frente, né? Ele sempre com contato com clientes, advogados, mas planilha era tudo comigo. Então, como diz, matemática foi muito útil porque minha área é cálculo. Mas, E Excel. Andréia, eu estou gostando muito da conversa quando você fala, né, que você formou em economia com 40 anos. Aí eu acho que você Uhum, teve uma baita de uma sorte, porque eu fiz economia, eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, certo? Quando eu uhum. passei em economia. Só que a cabeça de uma pessoa de 17 e uma depois de 30 é diferente. Você já veio com uma experiência de outra universidade. Isso já é maravilhoso. Mais maravilhoso ainda é estar mais madura
para questionar, para ver o que o curso estava nos oferecendo. Então, aí eu te digo que você teve uma baita de uma sorte, certo? E aí, André, eu quero saber como é que foi o curso de economia. Eu estou certo no que eu estou falando? Você, Plenamente. certo, já tinha matemática, que é a nossa aliada, principalmente nos cálculos, né? Você já Uhum. falou da empresa do seu pai, né? Que daí ele já te mostrou um caminho. E agora entra economia. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa jornada em economia. Você está plenamente certa, Fátima. A maturidade fez toda a diferença no meu segundo curso, né? O, o- a forma, primeiro, de interagir, interação mesmo com os colegas, a forma de interação com os professores. É muito diferente a forma de você estudar, absorver os conteúdos. Para mim, foi muito válido em relação ao crescimento, dessa parte, dessa interação com as pessoas, de ampliar o nosso conhecimento. Porém, tem uma questão bem séria. Naquela época, não se tinha nem perícia econômico-financeira, não se falava nem em termos de matérias optativas. E era uma coisa que eu fazia já há algum tempo, alguns anos. Era o que a gente estava atuando e na faculdade não se dava nem ideia de que seria um campo que poderia, poderia e deveria ser explorado pelo economista. Não sei se eu respondi o que você colocou. Respondeu, Andréia. E também eu queria, não, mais antigamente, o curso de economia, quando eu fiz, certo, realmente tinha algumas matérias que te davam um vislumbre, como elaboração e análise de projetos, né, te davam um vislumbre de alguma coisa prática. No mais, o curso era essencialmente teórico. Hoje, por exemplo, algumas faculdades de economia já têm a disciplina perícia como optativa. A Isso. UEL, se eu não me engano, tem a parte de consultoria econômica e financeira como optativa. Então, hoje se modificou, eu acho que vai facilitar bastante para os alunos. Na minha época, eu fiz faculdade, foi em 79 que eu comecei minha faculdade. O curso era Uhum. extremamente teórico, eu fiquei apaixonada por elaboração e análise de projetos, certo? Que era a disciplina mais prática que eu vi, e econometria. As demais, né? E hoje eu sei, depois de ter passado pelos bancos da universidade, que a microeconomia pode ser feita de forma aplicada. Existem vários professores hoje nas universidades que trabalham microeconomia aplicada, assim como a macroeconomia aplicada, que todo mundo acha existe, claro que existe, certo? Então mudou muito. Mas você respondeu minha pergunta, nossa, esse desafio, né, que você entrou, provavelmente, como já vinha com a experiência do escritório que teu pai fazia período, você queria buscar alguma coisa e provavelmente não encontrou, né, nos bancos da universidade. A questão na época, hoje eu acho que os estudantes têm muito mais sorte. Para mim não afetou tanto porque eu já estava atuando na área, eu já era, digamos Exatamente. assim, eu estava no background do seu Prodol à época. E foi uma coisa assim que aconteceu que eu me formei em 2006, 2006 foi meu último ano, 2007 a formatura. Eu falo que a gente tem uma maturidade diferente quando estuda com uma certa idade, porque eu fui a primeira de turma, e na época eu acho que era o Sérgio Hardy, que era o presidente do Corecon, e meu pai sempre envolvido no conselho. Foi engraçado porque eu recebi o meu diploma e a homenagem direto das mãos dele. Na época, gente, eu fiquei com tanta vergonha, sabe? Poxa,
Acho que na minha turma, quando me formei em economia, tinha eu e mais uma ou duas pessoas, assim, mais maduras, fora do pessoal jovem, mesmo da idade normal, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão voltando a estudar. Acho que não tem idade para se aperfeiçoar, de começar uma nova profissão, seja o que for, economia ou qualquer outra área. Mas eu fiquei com uma certa. Eu fiquei encabulada e foi engraçadinho, assim, porque os meus filhos gritou: E aí, boa mamãe, sabe aquelas coisas assim? Mas receber do pai o diploma. E eu quero contar, assim, que no ano seguinte, exatamente um ano depois, quando está fazendo um ano, aqui, dia 4 de maio de 2027, 2007, e no dia 4 de maio de 2008, o seu Prodol não estava mais com a gente. E eu falei, como a gente é boba. Mas olha, eu posso dizer que eu tive sorte, você comentou essa palavra ali, porque eu tive minha trajetória um pouco diferente de muitas mulheres e profissionais, por ter tido essa chance de ter essa empresa já constituída, a oportunidade de começar a trabalhar primeiro na área de vendas, continuando até hoje e depois poder me aperfeiçoar na área de ciências econômicas. E se não tivesse feito isso um ano depois, eu estaria como se eu não tivesse esse curso, né? Então, esse crescimento, essa oportunidade que eu digo que os pais plantam. O meu foi mais direto, mas todos os pais plantam os seus filhos, todos os pais instigam seus filhos a procurar o seu caminho, né? Então, depois que ele se foi, ele tinha uma coisa que ele já vinha falando para os nossos parceiros advogados, os clientes mais assíduos, que ele estava querendo se aposentar se aposentar. Ele queria morar na praia e que eu ficaria aqui no escritório. Então, eu ficava meio assim e de repente ele se aposentou mais do que a gente esperava. E essas conversas com os advogados, para você ter uma ideia, eu tenho clientes e parceiros advogados até hoje me trazendo trabalho. Mas posso falar que também eu acho que 80, 90% da minha carteira não conheceram o seu Prodol, ou já ouviram falar dele. Então, com orgulho que a gente comenta isso, porque a gente conseguiu construir um nome, é, essa ética profissional, essa questão de perícias, eu até quero colocar, Fátima, acho que eu não comentei, porque a gente fala sempre de Pode perícias, colocar. A palavra é sua sempre. a gente se imagina sempre o perito do juiz, né? Perícias judiciais. E eu, pelo menos até esse ano, sempre atuei como, a gente sempre trabalhou na área de assistência técnica, ou seja, sempre atuando, defendendo uma das partes de um processo. E por isso que eu comento que a gente tem muitos clientes e gira, né? A nossa propaganda é o nosso trabalho. Então, é indicação. E esse ano, né, pela experiência que eu tive, até comentando do Corecon, o ano passado eu estive presidente do núcleo de peritos dentro do Corecon. E a gente trabalhou conversando muito com o TJ Paraná sobre a questão do caju e algumas questões para a gente ajudar a arrumar. O caju é o cadastro de auxiliares da justiça, né? Caju, isso, onde peritos e de todas as áreas se cadastram, colocam lá o seu currículo, o seu diploma e se põem à disposição para serem nomeados peritos do juiz. E eu acabei fazendo o meu cadastro e tenho sido nomeada esse ano. Eu falei, eu preciso até balancear um pouquinho essa questão, porque eu gosto. Está sendo interessante a experiência, mas eu gosto da área de assistência técnica também. Mas é um novo desafio.
Então, isso que eu Andréia, queria você falou em acrescentar. assistência técnica, a gente sabe que você é perita. Pode falar para nós um pouquinho, né, dessa assistência técnica, outras áreas da perícia, rapidamente, certo? Dentro da sua especialidade, é claro. Que ele pode, né, ser assistente técnico, pode ser perito. Qual que é essa diferença? Bom, eu acho que eu comentei já. O assistente, dentro de uma demanda judicial, existe questões que precisam ser esclarecidas que o juiz muitas vezes não tem competência. Óbvio, né? Ele tem a competência do direito. Cada profissional, dentro da sua área de competência, tem a sua expertise. Então, muitas situações, o juiz precisa de um auxílio desse profissional, seja, no nosso caso, da área econômico-financeira, ou às vezes perícia médica, perícia na área de engenharia civil. Então, quando envolve em questões de contratos financeiros, normalmente demanda. A minha especialidade é área civil, então as questões de perícias bancárias principalmente, mas muita coisa entre demandas entre duas partes envolvendo contratos financeiros. Então, o juiz precisa, as partes não se entendem, precisa elucidar vários pontos. Uma das partes normalmente provoca, ou o próprio juiz indica, dependendo do momento do processo, uma perícia judicial e pede para nomear. Antigamente ele nomeava, existe o perito do juízo, né? Hoje nós temos o caju. E o nomeado perito, o expert, que a gente chama, seja de que área for, as partes da demanda podem ou não indicar um assistente técnico, né? Só que o assistente técnico vai auxiliar em elaborar uma tese, formulando quesitos dentro do objeto que está sendo discutido dentro do processo judicial. Mas eu já comecei ali na perícia judicial, né? Na realidade, o assistente técnico, o interessante é que ele começa a atuar até antes de uma demanda judicial. Quando alguém procura a gente, com a desconfiança que existe algo errado num contrato financeiro, a gente faz um estudo preliminar para averiguar se existe efetivamente uma demanda, existe abusividade num contrato financeiro, se aquilo que foi contratado é o que realmente está sendo é, aplicado, enfim, esse estudo preliminar e normalmente esse parecer técnico vai subsidiar o advogado numa petição inicial. Tá? Então a gente começa a trabalhar desde lá, o assistente técnico. E tanto nesse momento inicial, que é de suma importância a, a nossa ligação com o advogado para saber o que é essa parceria com o advogado dentro da justiça é essencial, porque nós vamos indicar os pontos que podem ser questionados, tá? Mas esse link, coerência jurídica do que é efetivamente factível de ser questionado, né? Então, porque já tive situações que os advogados pediam coisas que a gente sabe que não vai passar, né? É absurdo. Então, a gente acaba aprendendo muito do mundo jurídico, a gente sabe. Tanto que tem muitos colegas que, além de, eu falo que a gente tem que evoluir sempre, eu conheço muitos colegas economistas que fizeram contabilidade, que fazem ou estão fazendo direito, então são campos que se unem e a gente acaba entendendo às vezes e explicando para advogados menos experientes aonde que tem que ser o caminho para que resolva o problema do cliente. E tem situações chatas.
também que acontece, que apareceu não faz muito tempo, porque é demorada, a justiça é demorada. Tem cálculos que eu fiz para subsidiar a petição inicial, de anos atrás, e hoje chegou a sentença. Aí chega a sentença que resolveu sobre dois ou três contatos, contratos, né? E não falou sobre o principal, que era a revisão da conta corrente. Só falou da revisão daqueles dois contratos. E quando eu questionei os advogados, eles falaram, não, mas está aí, mas eu fui olhar direitinho a petição inicial, eles não incluíram o pedido. Então, sabe, quando está começando uma demanda judicial, que você faz o trabalho para subsidiar, eu de vez em quando pergunto, você quer que eu dê uma olhada na petição também, sabe? Para a gente ter certeza que aquilo que a gente está trabalhando para ajudar o cliente, para tentar. Porque o que você não pede na petição inicial, o juiz não vai olhar o meu parecer técnico. Pode constar no parecer técnico, do assistente vários pontos, mas o que vale é a petição do advogado. São cuidadozinhos que a gente tem que ter. A minha paixão maior é na área de assistência técnica mesmo, né? Até hoje, então estamos aí há quase 30 anos, somando, né? Somando a parte sozinha e a parte que eu estava com o seu Prodol aqui trabalhando, dá já 30 anos. Mas é empolgante, né? Para mim é empolgante. Eu não vou dizer que, ai, eu sou apaixonada até hoje. Cansa, cansa. A responsabilidade, gente, é muito grande. É muito grande. Mas a gente passa por várias ansiedades. A matemática aceita muita coisa, né? Formas de cálculos podem ser colocados de forma diferente. E nós, como assistente técnico, a gente tem que procurar o melhor cálculo dentro da legalidade que beneficie o teu cliente. Mas tem muitas situações que, olha, mas eu enxergo que se eu tivesse do outro lado, eu ia contestar essa forma. E aí, quem que vai definir? O juízo e você vai ter que defender, conversando com o advogado. Então, essa visão de defender o nosso cliente, mas ao mesmo tempo prevenir que o outro lado também vai ter a defesa, e muitas vezes, infelizmente, a justiça não tem sabe, uma visão reta, tem sempre, bom, vi de outras áreas da justiça brasileira que dependendo de quem está analisando uma demanda, a interpretação é completamente diferente, né? Infelizmente. O que mais quer André, que eu conte? não, eu quero que você conte, claro, vamos aproveitar, né? Temos uma mulher especial aqui, perita, nos falando. Muitas vezes os nossos alunos, né, ou mesmo pessoas que se aproximam de você te perguntam: eu quero ser perito, como é que eu faço? Eu quero trabalhar na área de perícia econômica. Você, André, o que você aconselharia uma pessoa que quer iniciar, certo? Cada um, é claro, tem uma história, teve todo um. O que que você aconselharia essa pessoa? Ele quer trabalhar com perícia econômica financeira. O que André diria para essa pessoa? Considerando que ele é um jovem, jovem mesmo. Não só para na área de perícia, Fátima, eu já vou ampliar um pouquinho, porque eu acho que experiência profissional em toda a área, o quanto antes puderem começar, melhor. Seja em que área for, procurem pessoas que você conheça, bata na porta de quem você não conheça e peça uma chance de você ser um estagiário, de você ter experiência profissional em qualquer área, porque isso faz muita diferença no futuro. Quanto antes começar, melhor. Na área específica de perícia, seja como perito de juízo ou como assistência técnica, procurar pessoas que já atuam para auxiliar.
perguntar como pode auxiliar para ter experiência, ver como é que é desenvolvido o trabalho e para você se tornar um perito de juiz, perito é expert, né? Você tem que ter uma expertise, você vai ter que ter experiência. Então, fazendo uma vírgula em relação ao caju, muita gente se cadastrou e, infelizmente, se cadastraram sem ter a experiência, tanto que está sendo efetuado um trabalho para que isso se desenvolva, foi muito bom, democratizou, mas acabam pessoas que recém-formadas, que nunca trabalharam, nunca atuaram, vão lá, se registram e é nomeado perito. Aí fala, e agora? O que que eu faço? Bom, eu sei que o próprio conselho, a gente tem bastante profissionais, colegas da área, auxiliam, a gente auxilia, dá uma direção, faz parcerias, sabe? Para que esses jovens entrem na área de perícia. Infelizmente, a questão é experiência, experiência, experiência. E para isso, procurar estágio, trabalho, se oferecer. Hoje em dia, ainda mais jovem, hoje em dia com IA e muitas ferramentas, antigamente a gente pegava um material, tinha que reconstituir conta corrente, é um por um, dependendo da situação e da qualidade do documento, não foge muito ainda hoje. Mas o pessoal mais jovem é mais esperto do que a gente, sabe? De como fazer a reconstituição de documentos, por exemplo. Então, se aperfeiçoar muito nessa área tecnológica de inteligência artificial. Eu estou penando, confesso aqui para vocês, estou aqui estudando Claude. Passei final de semana, perguntar aí para minha família, meu marido, minha mãe estava lá assistindo cursinho sobre o Claude, eu não sei, é o Claudinho, o pessoal que estava dando curso lá, o pessoal pode chamar de Claudinho, o Claude. São ferramentas muito interessantes que eu ainda não estou explorando, incentivada bastante pelos meus filhos. Eu falo que a gente chega numa fase que a gente é educada por eles agora também, é auxiliada e educados. E se aperfeiçoar sempre, Fátima. A gente tem uma certa resistência, sabe? Eu sinto isso. E eu comento para os mais próximos, e eu vou contar aqui em segredo para vocês. Vai ficar aí para quem quiser ouvir. Poucos anos, pouco tempo antes do seu Prodolce, né, falecer, eu pegava muito no pé dele, porque ele era até um pouco antes daquele de fazer, ele redigia os pareceres e sempre à mão, né? Sempre escrevendo, e eu que tinha que ir lá montar, estruturar no Word. E eu brigava com ele, mas escuta, tá aqui o computador, vai, digita aqui que depois eu faço a formatação. E brigava muito com essa questão da gente. A gente tem certo bloqueio de desenvolvimento, de acompanhar essa tecnologia. E hoje eu, de vez em quando, paro assim, gente, que preguiça de acompanhar a tecnologia de hoje em dia também. Mas a gente não pode, não. Tanto que eu tô aí, comecei a fazer os cursinhos de aproveitar mais o IA, que eu sei que tem muita gente. Eu estou falando por mim, eu sei que tem muita gente da minha faixa etária, até mais experientes do que eu. eh, dando um baile assim em muita gente. Então, é isso, Fátima. Jovens, não desistam. Não é fácil, a gente não pode mentir que é fácil, mas é apaixonante também, né? Depois de Também 30 tem que anos, buscar, né, Andréia? Porque é aí que normalmente a gente vê as pessoas que têm sucesso, aquelas pessoas que, principalmente no mercado de trabalho hoje, que sabe, né, o que procurar, que incentivam, que correm atrás. Você fala uma coisa muito importante, bater na porta. Tem que bater na porta, sim, tem que procurar a ajuda das pessoas que sabem, isso é muito importante, certo? E, André, eu não gostaria ter de saber vergonha. também, certo? Você esteve no nosso Conselho Regional de Economia,
que é o órgão de apoio aos economistas, né? E muitas outras atividades, né? Que a nossa básica é o registro e a fiscalização. Mas nós também, né? Exatamente. Para alcançar mais objetivos, nós temos todo um trabalho, né? Junto ao conselho. Você foi nossa conselheira, foi nossa vice-presidente. Queremos que você conte um pouquinho para nós como é que foi essa experiência no Conselho Regional de Economia do Paraná. O que que trouxe para você? Foi bom? O que que você contribuiu bastante? Você já falou uma contribuição, né? Que você foi presidente da comissão, né, de perícia do Corecon Paraná. Núcleo de Cris. Então, contar um pouquinho dessa experiência aí para nós. A gente gostaria Uhum. de ouvir você um pouquinho sobre esse assunto. Olha, eu posso dizer que o Corecon fez e faz muita diferença. E super recomendo aos profissionais economistas que queiram participar e se aproximar. Eu entrei, não lembro em que ano foi o meu primeiro mandato. Tive uma certa resistência no início, né? Trabalho voluntário, economista, me envolver. Por quê, né? E eu digo por quê. Eu digo que dos 4 mandatos que eu participei já, 4 × 3, 12 anos que eu participei dentro do conselho, atuei bastante na área de fiscalização, como você falou. Nos primeiros anos, tinha o pré-conceito de que o conselho era para esse objetivo central, que é de fiscalização de auxílio aos profissionais economistas. E isso, graças a Deus, evoluiu com o apoio do Conselho, dos profissionais voluntários, conselheiros que estão lá, em muito mais do que só a fiscalização, mas como auxílio no desenvolvimento e oferta de cursos e palestras, e vamos ter aí a semana de perícias, eu não me lembro a data. Depois, se quiser olhar ali e me dizer, que eu sei que hoje é o nosso colega Cosentino que está à frente. Ahn, mas o que o conselho me trouxe? Fiquei viciada, porque conheci pessoas fantásticas, colegas profissionais que mudaram bastante a minha visão e auxiliaram, sim, no desenvolvimento profissional. Não só a amizade, mas eu conquistei parceiros profissionais também. Uma questão que, uma mentalidade antiga, a gente tinha pessoas que trabalhavam na mesma área como concorrentes. Não existia isso? Tinha esse preconceito, e hoje não, nós nos complementamos, nós não somos concorrentes. Um auxilia o outro, um dá apoio ao outro, por isso que até você perguntou dos jovens que estejam começando, eu comentei, busquem no conselho, que a gente sempre tem alguém disposto a ser um tutor para quem está começando. Isso faz muita diferença. Eu, de uns anos para cá, tenho feito algumas parcerias que estão dando muito certo com colegas que foram conselheiros também. Então, o contato não só aqui no Paraná, mas conhecer conselheiros e economistas do Brasil foi um período que eu tive, 2023, 24, 24, 25, 23, 24, que eu tive como vice-presidente, junto com o nosso querido Celso Machado, e tive a oportunidade também de viajar para outros estados, fazer apresentação também, não só eh, sobre o conselho, sobre a nossa profissão. Então, Fátima, olha, o conselho fez muita diferença, tanto que se me aceitarem, tô na fila, tá? Tô na fila, disposta a continuar nos trabalhos, auxiliando os colegas economistas para os jovens se desenvolver na profissão,
como eu falei muito aqui de perícias, por óbvio, né, que é a nossa área. Mas na área tanto setor público como de educação, tem muitos colegas que estão lá dentro do conselho, e você mesmo que é multitask também, né, Fátima? Na área de educação, na área de projetos, enfim, super, super. Recomendo o pessoal jovem a se precisar, contatar o conselho. Né? Que mais? Veja, eu te perguntei isso, André, porque eu vejo, a gente está assistindo hoje como mudou antigamente. Para diversos profissionais, o conselho era aquele fiscalizador, digamos assim, que só queria cobrar, fiscalizar. Hoje, devido ao trabalho feito por várias gerações economistas, né? Isso aí já faz que foram abrindo o caminho, se relacionando com as IES, porque veja, com esses, você falou dos cursos de perícia, com os cursos de perícia, quantos e quantos profissionais não optaram por essa profissão, não abriram sua cabeça para esse mercado de trabalho, certo? Uhum. Várias universidades já estão incluindo como optativa, além da disciplina de perícia, a disciplina de consultoria econômica financeira, certo? E com a evolução tecnológica, a ciência de dados, e aí vai adiante, certo? E o conselho ele foi co-participante de todo esse processo de mudança. Então, fazer parte, né, desse processo, dessa transformação, você esteve lá, Andréia, estava presente a partir do momento que se mudou a relação do economista com o conselho, certo? Você pode ver ainda, certo? Que não existe uma certa resistência, né, em relação aos conselhos de classe. Mas já mudou muito hoje, eles estão olhando nós como colaboradores, como alguém que pode ajudá-los, É. principalmente em relação ao mercado de trabalho e mercado profissional. Porque eu ouvi uma vez o seguinte: por que que vocês ficam trabalhando com as perfumarias aí? Nossa função é fiscalizar e registrar. Só que as nossas perfumarias aumentaram o número do registro do nosso Corecom, Intel o nosso e de Exatamente. outros, né? As nossas perfumarias também trouxeram, deram uma visão para aquelas, os recém-formados que estavam procurando o mercado de trabalho, um local, um lugar ao sol no mercado de trabalho, certo? Então, vejo o que a perfumaria fez. E aí, eu participando do COFECOM, que daí eu fui aprender realmente fiscalização, papapá, papapá. O próprio TCU, ele mostra formas, e entre essas formas, de você, certo? Chamar, não somente fiscalizar, mas trazer esse profissional e mostrar para ele seu mercado de trabalho. Então, a perfumaria, de repente, né? E daí, ouvindo vários economistas, a gente vê também que várias pessoas se acharam, né? Eu estou agora coordenando a comissão de eventos, o pessoal liga querendo saber Uhum. quando é. E o curso de perícia e outros cursos, o que, que vai ter? Eles já estão procurando, então está mudando a nossa relação. Isso é muito Porque importante. é o trabalho do núcleo ao longo dos anos acabou se firmando bastante dentro do conselho, está sendo uma referência. E eu acho que os últimos 2 anos, pelo menos, se não mais, tem se ampliado isso daí. Eu sei que está sendo trabalhado também para esse curso de ciências de dados, salvo melhor juízo, certo? Acho que, salvo engano, a ciência de dados, a colega Gina, o nosso presidente Tiago, com ideias brilhantes para diversificar essa área, porque
enfim, a economia é um campo absurdamente amplo e maravilhoso, onde o profissional pode atuar em diversos setores da, da economia brasileira, né? Seja empresas particulares, empresas públicas, as IES, como você comentou, se tornar um profissional liberal, um profissional um consultor de empresas, enfim. E realmente o conselho, graças a Deus, que mudou um pouco, colocando as perfumarias, como você comentou, porque só assim a gente se torna mais conhecido e ganha mais força, né, em relação a tantos conselhos aí enormes e fortes que a gente conhece e que politicamente, infelizmente, a gente precisa crescer para poder firmar, por exemplo, a revisão da nossa lei, que é tão antiga, 1951, se eu não me engano, né? Mas está quase lá, o pessoal está brigando, o pessoal do COFICON está fazendo um trabalho interessante ainda lá, né, Fátima? Para que Exatamente. a nossa lei saia pare de ficar sentado em cima e pare de ficar discutindo detalhes que a gente já entendeu. Ok, muita gente entrou em pontos que eram privativos, ainda são de especialidade do economista, mas já estão comunicando com outras áreas profissionais. Isso aconteceu muito na área de perícia, como eu comentei, 30 anos atrás, com o Silvio, alguns de São Paulo, Rio de Janeiro, que atuando na área, tiveram que brigar para poder atuar como perito, né? Tiveram que provar que o economista era o responsável. Mas o pessoal é forte, alteraram a própria lei, enfim, ok, não vamos brigar, tem campo ainda, e eu digo, ainda tem muito campo para o economista dentro da área de perícias econômicas financeiras também. Não precisamos disputar, brigar, porque não, eu comento, a minha especialidade é bancária, mas tem tributária, previdência recuperação de empresas, que é um outro ponto assim que o economista devia estar muito mais, devia ser muito mais chamado do que é, né, para participar. Enfim, tem muita coisa ainda que a gente pode e deve, os jovens não se assustem, mas se aperfeiçoem, né? Não entrem de cara de uma vez. Procurem atuar, trabalhar com alguém na área da assistência técnica antes de se jogar como um perito. E se acontecer, fez o cadastro, foi chamado, procure os mais experientes. Garanto que a gente vai ter bastante profissional para dar esse apoio inicial, ok? Veja, André, nós temos um comentário no nosso chat aqui, deixa eu ler para você. Acho importante. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Nanda, Olha, dá muito orgulho ver alguém tão inteligente, estudioso e comprometido com aquilo que faz. Aquilo é inspirador, isso seja, o que faz. Andréia é inspiradora. obrigada, Então, Nanda, veja querida. que Beijo. bonito, certo? Não tem o nome de quem mandou, mas está lá. Obrigada, também acho, porque justamente é Nanda Pereira. Nanda Pereira, você conhece a Nanda? Conheço. Conheço bem, Foi conheço uma ela que menina mandou esse elogio. fantástica. Uhum. Obrigada, Nanda, foi lindo o elogio, porque justamente a ideia da gente ter essa conversa com mulheres economistas é trazer mulheres inspiradoras, que às vezes, né, o que nós
para a gente achar nosso lugar no mercado de trabalho, no mundo, é uma inspiração, certo? Então, a ideia justamente foi essa. E a Andréia é inspiradora. Já tivemos, né? A Andréia é nossa quinta inspiração aqui, né? Certo? Mas já tivemos, na primeira conversa, a Gina, que é da economia criativa, certo? Tivemos a Gabi, que também é da perícia econômica financeira. Tivemos a nossa presidente do COFECOM, a Tânia Teixeira, que é professora universitária e foi a primeira mulher presidente, né, do COFECOM. Trouxemos também a economista do Distrito Federal, Mônica Beraldo, que trabalha com a economia das terras raras. Então, todas são inspiradoras, maravilhosas, e a Andréia não podia deixar por menos, não. Você foi maravilhosa, Uhum. Andréia, certo? Muito Obrigada, obrigada por Fábio. estar aqui conosco, contando, né, da tua trajetória profissional, da tua trajetória. É bonito, né? Então, nós temos que ter mais disso, mais inspiração nesse mundo que às vezes é meio caótico e meio frio, né? Mas ainda bem, certo, que existem luzes, luzes que nos inspiram a seguir em frente. Muito obrigada, Andréia, valeu, foi muito bom, obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Obrigada às pessoas que estão conosco na sala aqui, obrigada pela participação, certo? E esse trabalho vai ter continuidade, vai se multiplicar, ok? Boa noite a todos, muito obrigada. E agora, Andréia, a palavra final é contigo. Obrigada, Fátima. Obrigada pelo carinho. Já agradeci a Fabi no início e os colegas que aqui participaram. Um agradecimento especial ao carinho da Nanda. Nanda é uma mulher fantástica, uma advogada lá de Florianópolis. Ela é de Florianópolis, inteligentíssima, uma pessoa muito querida, que eu gosto muito dela e da família dela. Ela é esposa do meu primo, também é advogado. Então, essa parceria, assim, é fantástica entre a gente. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo essa oportunidade. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Responsabilidade de falar sobre nossa trajetória, ainda mais depois de mulheres aí que você citou, fantástica, a Mônica, a Gabi, a presidente do nosso COFECOM, a Gina, super querida também, mulheres assim que como diz outro, não desmerecendo o caminho de cada um, o meu, né? Eu admiro cada uma delas de uma forma especial, mas cada um tem o seu caminho, a sua razão do porquê que eu estou aqui fazendo isso, e é o meu objetivo, a minha vida, e ser grata pelo que a gente é. E é isso que eu queria deixar de mensagem. A gratidão faz toda a diferença em cada passo que você der, seja na tua vida profissional, seja na sua vida pessoal, familiar. Gratidão sempre. Então, obrigada, Maria de Fátima, e a todos vocês. E Eu vou parabéns terminar aqui só pelo programa. Fale. até aqui, Andréia. Deixa eu só ler para a gente terminar aqui, que eu acho importante, certo? Nós tivemos também aqui, parabéns, Andréia, você é exemplar. Uhum. Obrigada. Tivemos também um outro, dá muito orgulho ver alguém tão inteligente e comprometido com aquilo que faz, certo? Então, Você. eu fico imensamente feliz, certo? Que a ideia é justamente mostrar isso para vocês. Nós trouxemos mulheres aqui especiais,
que no início, né, minha ideia era conversa com mulheres notáveis, certo? Daí na reunião nós conversamos e mudamos para mulheres economistas, mas vocês são todas notáveis e especiais. O que André colocou, cada uma com sua peculiaridade, sua particularidade, mas todos são exemplos de vida, certo? E graças a Deus o que André falou, gratidão, certo? Para a gente ouvir tanta coisa nesse mundo caótico, tem coisa boa também, gente. Tem coisa maravilhosa, certo? Obrigada a todos. Até a nossa próxima conversa. Obrigada, Andréia. Muito obrigada por estar aqui Obrigada, conosco. Fátima. Obrigada também à Fábio, que sempre está nos bastidores nos ajudando. Obrigada, Fábio. Tchau, gente. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Boa Boa noite. noite, obrigada. Boa noite.